O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, entregou a Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, pedidos ligados ao programa de renegociação das dívidas dos estados. Leite é um dos governadores que se posicionaram de forma contrária aos vetos do presidente Lula ao Propag. Segundo o jornal Valor Econômico, Leite disse que há disposição dos estados endividados em alinhar a negociação da derrubada desses vetos, inclusive com o governo federal. Na última semana, o gaúcho se reuniu com governadores do Rio, Cláudio Castro, de Minas, Romeu Zema, além de secretários de Fazenda de Goiás e de São Paulo, para discutir os vetos. Obviamente que há uma questão até que envolve o pacto federativo que é importante ser trazida para essa discussão, Luana. Mas há também uma dificuldade de gestão, ou não há uma dificuldade de gestão por parte desses estados? Olha, Lívia, eu acho que é um pouco das duas coisas, né? Só para a gente lembrar de onde vem essa dívida dos estados, né? Não é que os estados eles se endividaram de um dia para o outro. Muitos anos atrás, os estados eles podiam tomar empréstimo, tomar crédito, tanto nacional quanto internacional, e essa dívida foi sendo adquirida pelos estados até que chegou um momento em que o governo federal decidiu assumir a responsabilidade dessas dívidas e fazer ali, né, o controle e a gestão e ir cobrando dos estados de uma forma paulatina e bloqueando essa possibilidade de tomar crédito e tomar dívidas tão altas em nome, né, do Estado a partir de então. Então, essa dívida, ela é devida realmente pelos estados, ela já foi renegociada algumas vezes, a gente até brinca, né, que essa dívida praticamente não existe porque ela sempre é renegociada. Então, tem alguns estados que conseguiram vencer ou reduzir muito o volume dessa dívida por fazerem uma boa gestão. E aí entra, né, a segunda parte aqui da sua pergunta, que sim, a gestão importa muito. Em 2013, mais ou menos, 2014, a gente tinha praticamente 14 estados do Brasil que estavam endividados mais do que a lei de responsabilidade fiscal exige, né? Que a lei de responsabilidade fiscal ela não é só federal, ela também impacta os estados e municípios. Eles não podem ter, por exemplo, mais do que 55% da sua receita comprometida com folha de pagamento, por exemplo. Essa é uma das premissas base, né, dessa legislação que afeta os estados e municípios, e muitos deles, nesse período que eu comentei, já estavam ali estrangulados, porque não conseguiam fazer uma administração boa dos seus recursos, aumentavam a folha de pagamento constantemente, sem pensar em outras formas de melhorar a eficiência da entrega de recursos públicos, não sendo ali por contratação, e também por uma questão inerente ao modelo do Estado, que é nosso aumento dos servidores públicos, ele é progressivo. Então, independente do que aconteça, se o Estado teve resultado positivo ou não, essa despesa ela cresce todos os anos. Então, é praticamente impossível para o Estado controlar essa despesa, a não ser pensar novas modalidades de contratação, o que no Estado acaba sendo muito engessado. Está aí a reforma administrativa para dizer isso, né, que é justamente para tentar melhorar, flexibilizar um pouco essas formas de contratação. Então, a gente tem tradicionalmente o Estado com inchaços em diversas áreas, né? A gente fala que falta em algumas áreas e sobra em outras, mas, no geral, a eficiência desse gasto é muito, muito comprometida. Então, o problema ele é multifacetado, Lívia. É difícil realmente olhar para uma solução única. No caso do Rio Grande do Sul, eu acho que não deveria ter nem sombra de dúvidas de conceder esse perdão, de renegociar. Realmente, o Estado acabou de passar por uma tragédia a níveis que a gente nunca tinha presenciado no nosso país. Mas outros estados também, como Minas Gerais, por exemplo, que nos últimos anos tentou controlar, mas acabou aumentando muito a dívida pública, que passaram também por desastres, tiveram apoio governamental, mas que não conseguiram gerenciar ali, né, os seus ativos e a sua eficiência ao ponto de reduzir essa dívida. Agora, Carla, a gente está falando de um programa, esse Propag, que se os estados atenderem alguns requisitos, algumas exigências, em alguns casos, o juros sobre essa dívida pode ser completamente zerado. Pode ser completamente zerado, esse juro. E aí é quase que um empréstimo de uma mãe para um estado, né? Olha, minha filha, olha, meu filho, eu vou te emprestar aqui, hipoteticamente, R$50,
mas se você fizer isso, isso, isso e aquilo, daqui a um ano você pode me devolver exatamente os R$ 50. Não precisa me pagar nenhum tipo de juro. E isso sobrecarrega também os cofres da União. Não deixa de ser uma preocupação também fiscal para a União. Mas diante de um programa como esse, o que está pegando para tanto o governador reclamar desses vetos? O que foi vetado mais especificamente que está gerando tanta reação? Olha, a Luana tocou em vários pontos importantes. Primeiro é a questão histórica, ou seja, esses programas, Lívia, eles se repetem. Então, você, de tempo em tempo, repactua uma dívida que não termina. Então, eu, inclusive, estou entrando como um caráter mesmo de estudo para tentar entender um pouco melhor com a Auditoria Cidadã da Dívida, porque eles dizem que uma grande parte dessa dívida já foi paga ao longo do tempo. Então, inclusive, eles estão fazendo um trabalho agora com a solicitação do governador de Minas Gerais para ver se você consegue reestruturar e repensar esse volume dessa dívida. Então, esse daí é um ponto, tem a historicidade dessa dívida. Outra questão é o que os estados acabam dando em garantia, né? Então, o Rio de Janeiro, tradicionalmente, pega e dá o volume do tratamento de água da SEDAI. Então, o que acontece? Você vai vendo as garantias que você consegue fornecer. A Luana falou muito importante o caso do Rio Grande do Sul. Então, caso você pense em algum tipo de perdão, entre aspas, precisa se pensar no motivo da enchente e amarrar. Há que ter uma condicionante para que você faça manutenção, para que isso não aconteça, porque o problema é esse. Quando você faz ou algum tipo de alívio em relação à dívida, que é interessante, pode ser repensado e tudo, mas se você não colocar uma condicionante, ano que vem vai ter outra enchente, depois outra enchente. Por quê? Porque na parte do orçamento da Defesa Civil, para as comportas e tudo do Rio Grande do Sul, se você retira aquele valor e não faz. Então, onde que está, eu acho que o grande problema, Lívia, é o acompanhamento dos processos. A gente discute isso muito, aquilo fica muito quente, depois aquilo esfria e cadê o acompanhamento dos processos? Então, eu acho que esse é o maior ponto relevante e agora a gente vai ter que pensar, imagino eu, Lívia, que talvez essas condicionantes estejam nas amarras, porque quem está no governo no momento, o governador do momento, tanto faz o estado, o que for, ele vai querer menos condicionantes para que ele consiga ter literalmente uma sobra de caixa para poder fazer o que o Estado bem quiser. Então, a condicionante amarra. Então, pode ser, Lívia, imagino eu, que essas amarras estejam mais por essa área. Vamos seguir acompanhando isso.